Me chamo Nessi Pimentel Mendes, sou membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, casada com Estevão Mendes, pastor. Estamos trabalhando no estado do Rio muitos anos, mas nasci em um lar não cristão, porque minha mãe conhecia o Evangelho, mas não era crente, e meu pai não praticava religião nenhuma. Quando saí da fazenda e fui para a cidade estudar, fiquei na casa de uma família crente, onde ouvia ler a Bíblia, ouvi a história de Daniel, como Daniel foi salvo da cova dos leões, e fiquei muito impressionada. E a pessoa que me evangelizou deixava no quarto a Bíblia aberta com a história e saía. Então, eu pegava a Bíblia para ler e conferir. Mas como era católica, religiosa, eu frequentava as missas, confessava, comungava. E um dia, na comunhão, conversando com o padre, falei sobre a Bíblia, e ele disse que eu não podia ler a Bíblia. Mas disse, por que eu não posso ler a Bíblia? Não, porque só os padres podem ler a Bíblia, porque eles são credenciados por Deus, eles são ordenados pelo Papa, e por isso eles podem ler e entender a Bíblia. Eu me calei e continuei naquela casa onde as pessoas faziam o culto doméstico, liam a Bíblia, especialmente uma, Madalena, ela me ensinava sobre a Bíblia. Indo à Igreja Batista, a convite delas, em uma conferência, onde pregava o pastor McNeil, estava junto com o missionário pastor Enete, e lá ouvi uma mensagem maravilhosa e aceitei Jesus como Salvador. Fui a primeira pessoa da minha família, de 8 irmãos, a aceitar Cristo como Salvador. Durante mais de 7 anos, orei pela salvação dos meus pais e minha mãe se converteu. Meu pai levou ainda 15 anos até aceitar Cristo como Salvador. Desde que me converti, eu sempre tive um ideal missionário. Quando católica, pensava em ser missionária, mas eu achava que só os padres e as freiras iam para o céu, porque eles se dedicavam muito a Deus e também eles viviam para o ministério. Mas, lendo a Bíblia, vi que não era assim, que Deus é maravilhoso e, através de Jesus Cristo, eu aceitei Jesus como Salvador. Estudei, continuei trabalhando, fiz o curso de professora no Colégio Batista Fluminense de Campos, numa época maravilhosa em que ali estava também a missionária Miss Blanche. E fazendo o curso de professora primária, eu também fiz o curso de pré-teológico e depois o de teologia com ele. Éramos uma turma grande e depois a turma foi diminuindo porque, à medida que os rapazes terminavam o curso, eram consagrados e saíam para alguma igreja no campo fluminense. O Colégio Batista Fluminense da época era um celeiro para preparar obreiros para o estado do Rio, para o Brasil e para o mundo. Depois de terminar o curso de professora, antes de terminar o curso, conheci Estevão, que morava em Campos. A gente podia se ver uma vez por mês, e assim namoramos, e depois que terminei o curso, nós nos casamos. Estevão também tinha o ideal missionário.
e por muitos anos servimos a Deus no magistério, no estado do Rio e também no ministério das igrejas. Já com duas crianças, dois filhos, Eneida e Estevão Júnior, vamos para o Seminário Batista no sul do Brasil, na Tijuca. E lá moramos, estudamos, tivemos a oportunidade de fazer faculdade de geografia, fazer a complementação no IBER, antigo IBER, que hoje é a CIEM. Fizemos alguma complementação no seminário, como geografia bíblica, e Deus tem nos usado, através dos tempos, no ministério local e no ministério fora do Brasil. Já quando estávamos nos aposentando no estado do Rio, já morando no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós recebemos um convite de um missionário que estava na África do Sul. Ele foi fazer, pastor Lúcio Guimarães, ele foi fazer um curso de missões lá na cidade do Cabo. E lá havia uma igreja de língua portuguesa que precisava muito de um obreiro. Ele estava ajudando, mas quando ia terminar o curso no fim do ano, a igreja ficaria sem pastor. A igreja tinha sido grande, com um bom número, mas com o advento do apartheid lá na África do Sul, muitos portugueses, muitas pessoas mudaram, saíram da África do Sul, porque tiveram temor que acontecesse na África do Sul o mesmo problema que aconteceu em Moçambique, que foi uma guerra sanguenta. E eles, então, se retiraram. A igreja ficou pequena, com pouquíssimos membros, e quando, depois de vencer muitas batalhas e lutas, nós conseguimos chegar à África do Sul. Enquanto nos preparávamos, o convite veio em 2000. Eu vou parar. Para um pouquinho. Perdão.